Esse vídeo é para você que gosta de Fusca. A gente vai falar desde o primeiro Fusca, que nem janela tinha, até o último Fusca, que ficou aqui conhecido como New Beetle. Na verdade seria novo Fusca em inglês, só que ficou só Beetle lá. Só que o que acontece aqui, como era plataforma de golfe, motor de golfe, ele era um golfe em formato redondo praticamente, continuou sendo chamado de New Beetle. E só para deixar uma coisa clara, isso aqui é um Fusca, esse outro aqui também é um Fusca, e esse que está aparecendo na tela agora não é um Fusca. Bora pro vídeo. O Volkswagen Fusca ele foi lançado em 22 de julho de 1934. Ele foi lançado para ser um carro popular na Alemanha, tanto que Volkswagen significa carro do povo em alemão. E o que acontece? Naquela época na Alemanha tinha muito carro grande, carros luxuosos, carros que eram muito mais caros. E o que o Fusca veio para fazer? Para ser um carro popular, para um carro que o povo pudesse comprar. De início ele foi lançado com motor de 1.100 cilindradas, 1.1, que rendia 25 cavalos. Em 1937 veio o primeiro facelift no Fusca, porque o Fusca quando ele foi lançado ele não tinha janelas traseiras, ele não tinha vigia traseira. E esse facelift fez ele ter uma vigia traseira, na verdade duas vigias traseiras, tanto que ficou conhecido como Fusca Split Window, que split window nada mais é do que janelas divididas em inglês, né? E o que acontece? Ele ganhou essas duas janelinhas traseiras. Você vê aqueles Fusca com as janelas traseiras bipartidas, eles começaram a ser produzidos na Alemanha a partir de 1937. Em 1939 veio a primeira pausa na produção do Fusca. O que acontecia em 1939? Estava ocorrendo a Segunda Guerra Mundial e todos os materiais iam para fazer a guerra, para construir armas bélicas, para construir tanques, e não ia para as fábricas de carro. E também tinha o problema das fábricas serem bombardeadas durante as invasões, durante os ataques. E o que eles fizeram? Eles pegaram todos os materiais de produção do Fusca, todas as máquinas, e esconderam ela num porão, num abrigo antiaéreo. E ela ficou guardada lá durante toda a Segunda Grande Guerra, que terminou em 1945. Terminando a Segunda Guerra, eles montaram de novo a fábrica, tiraram tudo do abrigo antiaéreo, montaram de novo e o Fusca voltou a ser produzido no ano seguinte, em 1946. Em 11 de setembro de 1950, chegam os primeiros Fuscas que rodaram aqui no Brasil. Eles chegaram, 30 Fuscas, na verdade, desembarcaram no Porto de Santos. Em 1951, o Fusca ele passa a ser montado aqui no Brasil no sistema CKD. O que era o sistema CKD? Ele vinha desmontado da Alemanha em peças, todo desmontado, e ele era montado aqui no Brasil pela empresa Brás Motors. Em 1952, na Alemanha, o Fusca alemão ele deixa de ter as duas vigias traseiras e passa a ter uma única vigia oval. Facelift, a vigia oval no Fusca, ele demorou um pouquinho mais aqui no Brasil para chegar. Vamos falar agora sobre uma outra empresa, mas é uma empresa que a gente está começando, eu e a Ravenna, que se chama Gat della Luna. É uma perfumaria, só que por enquanto a gente está começando com velas aromáticas. Isso, velas aromáticas coloridas e velas aromáticas brancas. Então, gente, corre lá. Especial do mês de lançamento agora de março, 15% de desconto só para quem é audiência, quem assiste nossos canais. Isso. Eu vou dar um desconto aqui, vai ser Metaneiro 15. A Ravenna também vai fazer no canal dela, tem um canal que fala sobre gatos, também vai fazer o Ravenna 15, só que é lá do canal dela. É, Bigodes 15 na verdade, pra ficar mais fofo, mas lá é coisa de gato, é mais fofo, é diferente daqui, mas é isso aí, gente, vai lá e corre só no mês de março de lançamento, Metaneiro 15, vocês vão adorar. Em 1953, a Volkswagen se instala no bairro do Ipiranga, em São Paulo, e começa a produzir o Fusca aqui no Brasil. Em 1954, o Fusca deixa de ter o motor 1.100 cilindradas, ele passa a ter um motor 1.200 cilindradas que rende 30 cavalos agora. Em 1958, o Fusca na Alemanha ele passa a ter uma janela maior, uma janela traseira, uma vigia um pouco maior, ele já começa a ficar com a vigia traseira parecida com o que a gente conhece.
Aqui no Brasil, essa vigia traseira maior só veio no ano seguinte, em 1959. E nesse ano também o Fusca deixa de ter partida à manivela, ele passa a ter partida elétrica. Antes, nesse ano, ele ainda era um botão no painel que você apertava para dar partida no motor de arranque. Em 1962, o Fusca passa a ter piscas luminosos. Antes eles eram piscas bananinhas que levantavam na lateral da coluna do Fusca. Agora ele passa a ter piscas luminosos, a lanterna traseira passa a ser bicolor para ter o espaço do pisca traseiro. O pisca dianteiro passa a ter umas luzinhas embaixo. Em 1962, a vigia traseira do Fusca aumenta 20%. Ela já fica do tamanho que a gente mais conhece o Fusca dos dias de hoje. Já é o tamanho meio que ficou no Fusca até quando ele parou de ser produzido, o Fusca antigo, em 1997, que foi o Fusca do Itamar, o último a ser produzido no território nacional. Em 1967, o Fusca passa a ter um motor 1300, que rende 46 cavalos. Ele deixa de ter, nesse ano, um motor 1200 e passa para esse motor 1300, que é um pouquinho mais de fôlego, na verdade, da Fusca. E em 1970, na verdade, na segunda série, é o que pode se chamar do primeiro realmente um facelift do Fusca, porque ele mudou sua caixaria dianteira, ele mudou sua caixaria traseira, ele mudou o capô dianteiro, sua tampa do capô traseiro, e ele recebeu duas versões. Ele recebeu a versão 1300, que era o que era produzido, só que ele perdeu todos os frisos, ele ficou uma versão bem mais básica, e ainda o 1300 foi mantido com os freios a tambor, e a versão 1500, que ficou um pouquinho mais refinado. E aí esse Fusca 1500, a sua lanterna era diferente, era uma lanterna 3 cores, era a lanterna ferradura, que era o pisca em cima, freio e lanterna do meio e a luz de ré. A primeira lanterna do Fusca que sai com a luz de ré integrada na lanterna. E esse ano, também na Alemanha, em 1970, ele passa a ter um Fusca que já era o farol em pé, ele era um pouquinho maior. O Fusca alemão ele ficou com o vidro curvado também na frente do Fusca. O Fusca alemão ele ficou um painel plástico, realmente um painel que no Fusca aqui brasileiro era de ferro o painel ainda. Em 1973, o Fusca ele foi obrigado a mudar o seu farol para um farol mais em pé devido às novas leis, as leis de foco de farol que estavam entrando em vigor, e o farol olho de boi já não se enquadrava na nova lei. E esse ano, em 1973 também, a segunda série na verdade de 1973, ele passa por algumas diferenças. Ele deixa de ter o volante cálice e passa a ter o volante do tipo bumerangue. Em 74, atrás dos vidros das vigias traseiras, laterais das vigias traseiras, ele passa a ter uma entrada de ar em formato de meia-lua. E ele passa a ter, além do 1500, ele passa a ter o 1600, que acaba sendo chamado de bizorrão. Esse motor 1600 ele rendia 65 cavalos. E ele também passa a ter nesse ano o Fusca 1300L. Porque o que aconteceu em 1970? As pessoas compravam um Fusca 1300, um Fusca básico, colocavam a lanterna tricolor do 1500, colocavam os frios do 1500, colocavam o revestimento interno de jacarandá do 1500, que inclusive em 73 ele parou de ser de jacarandá na segunda série e passou a ser imitando um plástico, só que um plástico duro. Então eles falaram assim, já que o pessoal coloca tudo do 1500, vamos fazer um Fusca 1500, só que com motor 1300. Então eles fizeram um Fusca com tudo do 1500, freio a disco do 1500, as rodas do 1500, só que esse Fusca tinha o motor 1300, foi chamado de 1300L. É um erro dizer que ele tem uma diferença de motor, o 1300L do 1300 normal. Na verdade é o mesmo motor, o que muda eram os opcionais de carroceria, que ele era aquela carroceria já com as 4 entradas de ar na traseira, já era aquela carroceria com revestimento plástico em cima do painel, que já era da versão 1600 e da versão 1500. Na verdade ele era todo 1500, só que o motor dele era 1300. Em 1975, o 1500 ele para de ser produzido. Só fica em produção o 1300 básico, o 1300L e o 1600. Em 1979, o 1300L e o 1600 muda sua lanterna traseira. Agora, além da lanterna ferradura, eles passam a ter a lanterna do tipo Fafá, que era aquela lanterna redonda. Em 1982, o Fusca ele deixa de ter aquele velocímetro redondo no painel, ele passa a ter tanto o velocímetro quanto o marcador de combustível quadrados, as luzes espia passa para cima do marcador de combustível, para cima de um espaço que podia ser um relógio de hora ou um conta-giros ali naquele espacinho. E o motor 1300 normal, básico, ele também ganha a lanterna Fafá. Em 1983 o Fusca ele ganha o nome de Fusca.
Antes ele era chamado de Volkswagen Sedan. Em 1986, o Fusca ele passa a ser o Fusca última série. Ele é tirado de vendas aqui no território brasileiro. Ele continua sendo vendido lá no México. Só que o Fusca mexicano, ele tem as janelas laterais e a janela traseira são maiores que o nosso Fusca aqui no Brasil. Ele tem essa diferença. Em 86, reza a lenda que era para passar aqui aquelas janelas maiores, era para começar a ser produzido o Fusca igual que era produzido no México. Só que o Gol ele conseguiu cumprir a missão que era substituir um Fusca. Então eles lançaram o Fusca Última Série, tiraram o Fusca de linha, mas dizem na verdade que a Última Série foram algumas poucas unidades que foi vendido em 87. Em 1993, devido a pedidos do atual presidente da República, Itamar Franco, o Fusca voltou a ser produzido aqui no Brasil. Só que o Fusca ficou apelidado de Fusca do Itamar, porque foi a pedido dele que o Fusca voltou a ser produzido. Esse Fusca ele ficou sendo produzido, o Fusca do Itamar, até 1997, quando o Fusca saiu de linha de vez no Brasil. E esse ano, 1997 também, é lançado o New Beetle lá na Alemanha. O New Beetle ele começou sendo produzido com motor e plataforma do Golf. Agora ele tem motor dianteiro refrigerado a água 2.0, 8 válvulas, que rende 116 cavalos. Esse Fusca ele podia ser adquirido aqui no Brasil, só que ele era como importação. Ele era importado da Alemanha e ele tinha um preço muito mais caro que um Fusca normal, um Fusca do Itamar, que acabou de sair de linha esse ano, por exemplo. Ele era caro devido à importação, devido a ele usar peças de Golf também, isso encarecia. Ele deixou de ser um carro popular, um carro mais barato, para ser um carro mais caro, um carro mais refinado. Esse Fusca New Beetle ele tinha vidro elétrico, trava elétrica, espelhos retrovisores elétricos, desembaçador traseiro de série. A direção hidráulica e o ar-condicionado eram opcionais. Você podia pagar mais para ter ou simplesmente ter só com esses outros itens e não ter o ar-condicionado e a direção hidráulica. Teve lá na Alemanha uma versão conversível chamada Fusca Cabriolet. Essa versão conversível ainda nesse ano de começo ainda não veio para o Brasil. Depois ela vem para o Brasil, a gente vai falar mais à frente desse vídeo quando ela começou a ser trazido para o Brasil, esse New Beetle conversível. E ele também teve uma versão VR6 de 3.2 litros que rendia 225 cavalos. Essa versão VR6 também não foi trazida para o Brasil. A única que você podia comprar aqui no Brasil como importado era a versão 2.0. Em 1999, esse Fusca New Beetle ele passa a ser produzido no México e também aumenta a exportação para o Brasil. Devido à proximidade do México, essa exportação ela aumenta, ela fica uma exportação muito maior para o Brasil. O Fusca lá no México ele era chamado de Vocho. E o Vocho, em 30 de julho de 2003, ele é tirado de linha, que é o Fusca antigo. Ele tinha umas janelas laterais maiores, ele tinha uma janela traseira maior, ele tinha um vidro dianteiro maior, esse Vocho, e ele era produzido no México. Em 2003, ele para de ser produzido o Vocho e fica só o New Beetle sendo produzido no México. E agora diz que o New Beetle realmente substituiu de vez o Fusca. Ele veio, não é que ele substituiu o Fusca, ele ocupou o lugar do Fusca, ficou realmente um sucessor do Fusca. Em 2006, o New Beetle ele ganha melhorias, ele ganha novos motores na verdade. Ele ganha um motor 1.4 que rende 75 cavalos, ele ganha um motor 1.6 que rende 102 cavalos, ele ganha um motor 1.8, só que esse 1.8 ele era 1.8 turbinado, ele era 1.8 com turbo compressor, que rende 150 cavalos. E ele também ganha uma opção lá no México, essa opção não pôde ser trazida para o Brasil, que era um motor 1.9 TDI, que rendia 110 cavalos. Esse motor, ele era um motor a diesel. E aqui no Brasil tem uma lei que proíbe carros a diesel que tenha capacidade de carga menor que 1.000 toneladas. E o Fusca, como era um carro de passeio, ele não pode carregar 1 tonelada de carga, ele não pôde ser produzido aqui no Brasil, por causa dessa lei que proíbe carros que tenham capacidade de carga menores que 1.000 toneladas de serem a diesel.
Em 2010, o Fusca Cabriolé ele passa a ser exportado também para o Brasil. Só que esse Fusca Cabriolé é um Fusca mexicano. O Fusca alemão, lembra que eu falei que ele não veio para o Brasil? E lembra que eu falei que o Fusca Cabriolé veio para o Brasil, só que mais tarde, eu ia falar nesse ano? Então foi em 2010 que o Fusca Cabriolé conversível ele começa a também ser exportado para o Brasil. Em 2011, o New Beetle ele passa por uma reestilização. Ele muda a sua lanterna traseira, ele muda um pouquinho a coisa, umas coisas poucas no Fusca. E ele agora ele deixa de ser produzido no México e passa a ser produzido no Vietnã. Esse Fusca começa a ser exportado para o Brasil só em 2012, no ano seguinte. Ele mudou sua plataforma, ele mudou sua distância entre eixos, ficou um pouco mais comprida. E quando muda a plataforma, também muda a geração do Fusca. O Fusca ele sempre teve uma geração até 1997, quando ele passou para o New Beetle, ele era a segunda geração, porque mudou a plataforma, agora não era mais o chassi, aquele chassi do Fusca, era uma plataforma do Golf. Agora, em 2011, ele passa para a terceira geração do Fusca, porque ele passa a ter uma outra plataforma, uma plataforma um pouquinho maior. Com a plataforma um pouquinho maior, eles podiam ter feito uma versão do Fusca 4 portas, né? Não teve uma versão do Fusca 4 portas, pelo menos não original de fábrica, produzida pela Volkswagen. Não ia ficar estranho? Eu não sei, né? Porque o New Beetle é uma nova geração e eles fazem... Ah, no New Beetle, sim, é. Teve uma versão mexicana que não era produzida pela Volkswagen, era produzida por concessionárias, que ele tinha 4 portas. Sim. O Fusca, mas o Fusca antigo. Sim. 4 portas. Interessante, né? Interessante. Em 2013 ele ganha algumas melhorias. O seu motor 1.4 ele passa a ter 16 válvulas e passa a render 160 cavalos. Ele ganha um motor também 5 cilindros de 2.5 cilindradas, 2.500 cilindradas na verdade, que rende 170 cavalos. Em 2019 o New Beetle, o Fusca, terceira geração do Fusca na verdade, que era produzido agora no Vietnã, ele para de ser produzido, ele é tirado de linha o New Beetle. Ah, tão lindo. Mó pena, né? Mal pena. Ó, esse número que eu vou falar agora, ele só corresponde ao New Beetle mundial, ele não corresponde ao Fusca antigo. O New Beetle ele é tirado de linha com 21 milhões de Fuscas produzidos no mundo. Olha, se você gostou desse vídeo, você também vai gostar do vídeo que a gente tem aqui no canal sobre a evolução do Fusca, que é o vídeo dessa thumbnail aqui. Vai lá e assiste o vídeo da evolução do Fusca, que conta mais detalhadamente o Fusca antigo, toda a sua evolução. Tchau, meus amigos, e até o próximo vídeo.